internas, né? Não está aderida na esclera, está somente na conjuntiva. Se você passar o cotonete ali, ela é móvel. Essa lesão é uma lesão benigna, ela permanece com o paciente a vida inteira, geralmente é unilateral, é muito comum na infância, tá? É diferente da esclera fina da criança, que você vê vários pontos azulados em volta do colorido do olho, tá? Em volta da córnea. Então, esse tipo de lesão benigna do névoos de conjuntiva, ele é uma lesão que aparece mais escurecida, geralmente uma única lesão, tá? Ela tem margens bem definidas, boa mobilidade. O risco para essa lesão se tornar maligna é de 4%, é um risco muito baixo, tá? Então, todos os pacientes que eu tenho no consultório, que eu tenho esse tipo de lesão, eu peço para fazer um acompanhamento anual. Como é que a gente acompanha esse paciente? Fazendo fotografia dessa lesão centralizada, para a gente poder identificar se houve algum crescimento ou alguma diferenciação nas margens desse tipo de lesão. Geralmente é uma lesão muito plana, então ela não tem uma espessura ela não é muito elevada e não tem uma espessura que seja significativa. Se houver uma lesão mais elevada, pode significar que seja outro tipo de lesão e não esse névoos de conjuntiva, tá? O névoos de conjuntiva, infelizmente, mesmo com 4% de chance de virar uma lesão maligna, é uma lesão que a gente considera uma lesão precursora para o câncer mais comum do adulto, né, que seria o melanoma, tá? O melanoma, sim, é uma situação que a gente precisa de atenção, é mais comum nos idosos, ele ocorre em qualquer localização do olho. Quando ele fala qualquer localização, imagina o olho aí como se fosse horas de relógio. Então, ele pode ser às 12 horas, às 6 horas, às 3 horas, às 9 horas. Ele não tem uma preferência onde ele aparece, tá? A gente sabe que quanto mais inferior, mesmo tendo aquele névoos lá que é benigno, a gente tem uma chance aumentada de desenvolver o melanoma, tá? Unilateral também, assim como o névoos, as margens continuam sendo bem definidas, porém, ele não tem mobilidade, ele é uma lesão maligna que ela invade outras estruturas, inclusive as estruturas abaixo da conjuntiva. Pode até invadir para dentro dos olhos. Às vezes, nós podemos até ver essa lesão, quando a gente dilata os olhos, a gente consegue perceber essa lesão que está fora do olho, lá nas estruturas internas dos olhos também, tá? Risco de metástase de 15% em 5 anos. É muito grande, né? Comparando aí o tamanho dessa lesão e comparando a localização dela. Então, é uma lesão que a gente precisa fazer o tratamento dela quando identificada, tá? Névoos de coroide, a gente viu o névoos lá de conjuntiva, na parte de fora do olho. A gente vai ver agora o névoos da parte de dentro do olho. A coroide, né, da anatomia lá que vocês estudaram, é uma estrutura que fica abaixo da retina, é a camada vascular da retina. Então, essa mancha escura que vocês estão vendo aí na fotografia, essa fotografia é a imagem do névoos. É uma lesão, de novo, é uma lesão bem delimitada, é uma lesão arredondada, ovalada, tá? É uma lesão que ela pode surgir numa idade aí, a partir dos 40 anos, 30 anos, não significa que você já não tem essa lesão há mais tempo. É uma lesão plana, ela não tem altura, a espessura dela geralmente é baixa, abaixo de 1 milímetro, tá? Geralmente. Não tem espessura nem detectável, nem aos exames que a gente tem, tá? Se eu passar ali uma tomografia, eu não consigo definir muito bem essa espessura dessa estrutura. É claro que nós temos uma ideia, mas é irrelevante, tá? Geralmente unilateral, e ela fica localizada no polo posterior, ou na região central, ou em volta da região central. Essa é uma lesão também, o névoos de coroide é uma lesão benigna, tá? Não tem sintomas dessa lesão. Quem tem esse sinal no fundo do olho não tem sintomas. Quem tem aquele sinal fora do olho, inclusive o melanoma, também não tem sintomas. Mas essa no fundo do olho parece preocupante, né? Para quem descobre isso numa primeira vez. Mas ela não tem sintomatologia nenhuma, tá? O névoos de coroide também é considerado uma lesão também precursora do melanoma de coroide, que é um tipo de lesão
que é a lesão mais comum, câncer mais comum da fase da vida adulta, tá? Então, esses fatores de riscos, eles estão relacionados à elevação. Quando eu tenho uma espessura que já ultrapassa ali 1 milímetro, eu já tenho que ficar observando, já ganhou pontos, né? Quando eu vou classificar esse tipo de lesão. O pigmento alaranjado, que é a lipofucsina, essa lesão começa a fazer prejudicar os tecidos da retina, e a lipofucsina, que é uma substância que fica dentro das células, ela é liberada, e ela tem um aspecto alaranjado. Quando eu vejo esse aspecto alaranjado no meio daquela lesão enegrecida, também leva a características para desenvolver lesão maligna. Quando ela está muito próxima ao disco óptico, ao nervo óptico, também me sugere uma lesão já com risco de se tornar maligna. Descolamento da retina, eu falei que ela é assintomática quando ela provoca alguma situação de baixa visão, geralmente está associada também ao risco maior de malignidade. Sintomas visuais, o segmento dos casos suspeitos de 3 a 6 meses, né? E a gente tem o nevus típico, sem esses sinais de alarme, de alerta, nós acompanhamos também anualmente. Aí sim a gente pode estar fazendo ultrassonografia do olho, pode estar fazendo a fotografia do fundo do olho, que é retinografia, e também fazendo, em alguns casos mais centrais, a gente pode fazer também a tomografia de coerência óptica, que é a OCT, tá bom? Desses casos. Nevus de coroide, falei dos exames também. Se a gente está na dúvida do nevus de coroide, se ele tem algum risco para se tornar maligno, a gente também pode estar pedindo ali a angiografia e a autofluorescência. Tá? A autofluorescência demonstra para a gente esse pigmento laranja, e a angiofluorescenografia, ela vai mostrar se essa lesão tem vascularização nela, que também sugere também uma lesão maligna, tá bom? Crescimento, ela cresce anualmente, mas é muito pouca a taxa de crescimento dela, tá? Lembrando que pode ter o nevus, que também é amelanótico, que dificulta o diagnóstico. Melanocitoma é uma lesão melanocítica, é uma lesão benigna, e geralmente ela está em cima ou muito próxima do nervo óptico. Claro, nós temos que avaliar, porque tem aquela situação anterior do nevus, do nevus próximo ao nervo óptico, né? Vocês percebem que essa lesão realmente ela é mais enegrecida, e geralmente ela se apresenta dessa forma, e ela comete o nervo óptico. Essa lesão é uma lesão benigna, não vai levar à perda visual, mas é uma lesão importante da gente ficar acompanhando para alterações secundárias. Ela aumenta a mancha cega quando eu vou fazer o campo visual através da campimetria no exame do paciente, tá? Prevalente também nos negros, tá? E somente acompanhamento, tá bom? Melanoma de íris, já estamos aqui vendo a íris, tá? Vocês percebem aqui o melanoma, ele tem bordas, a gente chama essa borda aqui de margem de pena, que é feather, né? Então, vocês veem que é uma borda toda picotada, uma lesão elevada, né? E vocês veem que ela está cometendo aqui o bordelete da íris, está até puxando, distorcendo aqui a pupila, a menina dos olhos. Então, vocês percebem aqui que já está acometendo várias estruturas. Isso é um sinal típico do melanoma. Nós precisamos retirar essa lesão dessa localização, tá? Vou passar, né? Não é muito prevalente, mas também a gente vai encher muito vocês de informação. Melanoma de íris continua, tá? Diagnóstico diferencial com nevus de íris, que também pode ocorrer. O melanoma de coroide, que esse é o tumor que mais a gente consegue observar no adulto, é um tumor mais comum primário em adultos, de coloração dele de dourado até marrom escuro, e tem também, infelizmente, a forma amelanótica, é sólido, tem uma elevação, ele vem da camada vascular da retina, ou seja, abaixo da retina, e ele acaba rompendo essa camada vascular, essa membrana de Bru, e faz um formato de cogumelo para cima da retina. Geralmente, pacientes acima de 50 anos, se manifesta, tem vários sintomas, a fotopsia, descolamento seroso da retina,
e baixa de visão, tá? Só fechar essa situação aqui. Aqui é uma fotografia que mostra para vocês o melanoma de coroide. Vocês percebem que é uma lesão endurecida, em polo posterior, elevada demais, né? Se vocês tiverem outro exame, a gente faz um corte de tomografia e vocês podem ver o formato de cogumelo ou dupla corcova também. E vocês veem aqui a elevação, né, em volta da lesão, que é o descolamento seroso da retina. Aqui é um exame que nós fazemos de angiofluoresceinografia, aquele exame para a gente fazer o estudo dos vasos da lesão. Vocês percebem aqui, olha só de vaso que tem dentro dessa lesão, e o vaso nutridor grande aqui, ó, de calibre já bem grosso, e a gente não tem dúvida em classificar essa lesão. Vocês percebem que aqui na fotografia do fundo dos olhos, esse tipo de lesão é uma lesão aqui que ela não está escura, ela está branca. Então, leva dúvidas na hora do diagnóstico, tá? Forma do tumor, né? Uma massa oval, pigmentada, elevada e subretiniana, coloração de marrom, ou pode ser a melanótica, pigmento de lipofucsina, lembra da lipofucsina? Ele já tem na base do tumor. O aspecto de cogumelo é muito comum a gente observar. A invasão da coroide nervo óptico não é tão comum do nervo óptico, mas quando tem metástase, ela vai com certeza pelo nervo óptico e provoca descolamento exudativo da retina com baixa de visão. Pode provocar dobras na coroide, hemorragia dentro dos olhos, né, e outras alterações decorrentes da elevação e dessa elevação da lesão, ela provoca uma alteração da camada acima e provoca essas alterações como uveíte, catarata, glaucoma. Os exames, né? Primeiro, a observação, a fundoscopia, que é o mapeamento da retina, né, para poder ver essa lesão e para poder ver a retina, estudar a retina inteira. A angiografia, para estudo dos vasos. A ecografia, modo B, que a gente consegue ver o interior dessa lesão. Geralmente, essa lesão ela é bem calcificada. A tomografia computadorizada, essa tomografia, eu botei aqui, essa tomografia a tomografia não é computadorizada, essa tomografia de coerência óptica, que é a OCT, a tomografia nossa do olho não tem radiação, só luz. Essa tomografia computadorizada, a gente geralmente não faz ela de jeito nenhum para nenhum tumor. Por quê? Porque a mutação que levou a apresentar aquele tumor pode estar presente também em outras células do corpo. Então, a gente fazendo a tomografia, a gente pode estar provocando outras lesões. Então, o mais indicado, aliás, o que eu indico é a ressonância nuclear, tá bom? Aqui aqui é um exame de angiofluoresceinografia, vou passar. Isso também não é importante para vocês, que seria a classificação etiológica. Tipo celular também não é importante para vocês. O tratamento dessas lesões, a gente tem algumas opções, né? A gente depende da espessura vista no ultrassom dessa lesão para indicar o tratamento e dá também do diâmetro de base dessa lesão. Nós temos aí, podemos fazer um laser, né? Fazer um ataque de laser térmico nessa lesão, né? Que a gente faz com um capacete especial, jogando uma luz dentro dos olhos, em cima da lesão. Nós temos a opção aí de fazer braquiterapia e tumores aí muito grandes e muito elevados, a gente tem, nós tiramos aí o olho do paciente para preservar a vida do paciente, tá? Geralmente esses olhos não têm função mais de enxergar, tá bom? Osteoma de coroide, esse é um tumor, é um outro tipo de tumor, é raro esse tipo de tumor, uma lesão benigna, é uma lesão gigantesca, tá? É uma formação formação de cálcio embaixo da retina, muito difícil ela apresentar alguma sintomatologia, como baixa de visão, mas a gente sabe que quanto mais envelhece a estrutura dos olhos, qualquer coisa a gente desencadeia alguma patologia relacionada à idade, e quem tem esse tipo de tumor tem mais predisposição a desenvolver membrana neovascular, doenças relacionadas à idade, doenças degenerativas também, tá? Linfoma intraocular. O linfoma intraocular, muitas vezes nós temos sinais de dentro dos olhos que não aparecem nos exames. Dentro do olho, a gente vê esse linfoma intraocular, a gente tem um aspecto da retina, um aspecto tigroide, cheio de manchas, né, igual a pele de um tigre, então a gente desconfia desse tipo de tumor.
é um tumor que precisa de tratamento, geralmente a gente dispõe aí de medicamentos intraoculares, como injeção de metotrexate, que é feito pelo oftalmologista, né, numa diluição já bem preparada para a gente, e nós fazemos esse controle do tumor intraocular. Esse tipo de tumor, quando ele está ativo, né, ele provoca bastante baixa visual, e muitas vezes é confundido aí com uveites, né, com inflamações dos olhos, e não como um linfoma, né, não como tumor da retina. Tivemos um caso, inclusive, que um paciente foi fazer o screening para linfoma, e o screening para linfoma na oncologia, ele não foi detectável. Então, o paciente foi diagnosticado e não teve o diagnóstico de linfoma. E na visualização dentro dos olhos, a gente tinha certeza que tinha linfoma. Fizemos aí um aspirado, né? Colocamos uma agulha dentro dos olhos, uma agulha especial, aspiramos ali as células. Na hora da análise do histopatológico, veio negativo também, por incrível que pareça, material insuficiente, isso pode acontecer, e a gente continuou tratando para linfoma, mesmo o paciente não tendo características nem na oncologia, e na oncologia clínica, e nem também veio positivo, mas a característica das lesões estava bem delineado, a forma que se apresenta o linfoma intraocular. Esse paciente continuou em tratamento, infelizmente ele piorou e foi para a oncologia clínica, deu positivo, positivou para o linfoma, e esse paciente, em poucos meses, ele veio a falecer mesmo fazendo o tratamento. Então, a gente fez o diagnóstico pela fundoscopia, antes mesmo de dar positivo ali para a oncologia clínica, né? Então, como é importante a gente fazer um exame bem feito. E o retinoblastoma, provavelmente vai ser o último que a gente vai abordar hoje, né? O assunto aí que está na mídia, né? É o tumor primário mais comum da infância. Felizmente, não é o mais comum, né? De dentro dos olhos, né? Mas na infância é o tumor maligno mais comum, tá? Mas a incidência dele é baixa, graças a Deus, né? Então, como é que a gente verifica esse tumor? Primeiramente, a gente tem disponibilidade de um exame muito simples, que você pode fazer na maternidade. Geralmente, é recomendado que faça na maternidade aquele teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho, tá? Joga-se uma luz através do oftalmoscópio ali, direto, e se essa luz voltar inteira para você, a transparência dos meios ela está totalmente preservada, a gente descarta a possibilidade de alterações ou opacidade dos meios, incluindo o tumor. Se esse reflexo ele vem pela metade, ou se não é presente em algum olho, a gente já manda ele para a análise do especialista, para o oftalmologista, para o retinólogo, né, que trabalha com esse tipo de lesões. Dentre essas lesões, pode ter aquela catarata congênita que nós vimos lá no começo, glaucoma congênito, e a mais grave, que seria o retinoblastoma. Tá? A idade média para o diagnóstico é de 18 meses, isso é atrasado para a gente, tá? Porque quando a gente identifica essa lesão, geralmente são os pais que vão fazer fotinho lá de 1 ano do bebê, né? No aniversário do bebê, e fazem uma fotinho e notam um reflexo diferente na foto. E aí levam no oftalmologista, o oftalmologista faz alguns exames, mas não é um exame específico, porque é uma criança, e geralmente os oftalmologistas em geral não têm esses equipamentos específicos, e até chegar ao retinólogo, ao oncologista, demora um pouco, e às vezes a lesão, infelizmente, ela vai progredindo de maneira rápida, tá? Essa é a lesão do retinoblastoma, vocês percebem aí que não é uma lesão única, é uma lesão brancacenta, amarelada. Vocês percebem aí que é uma lesão muito elevada, gigantesca, tá? E ela solta pedaços dela para dificultar ainda mais para a gente. É como se ela estivesse ali soltando sementes, e é o nome que a gente dá, sementes vítreas. E essas sementes ficam flutuando no vítreo. Quando flutuam no vítreo, elas não deixam que... Tá me ligando. Não deixam que a gente faça o tratamento, tá? Mas essas sementes, porventura, podem ancorar em qualquer lugar do olho e provocar uma nova lesão, tá bom? Genética, né?
nós temos aí a possibilidade de ter um olho afetado ou 2 olhos afetados, lesões únicas ou lesões ou várias ou lesões múltiplas, tá? Não tem localidade para ela, ela pode atingir tanto a região central da visão quanto periferia. Precisa examinar o paciente completamente para identificar todas as lesões, tá? Então, 60% dos casos a gente tem a leucocoria, que é esse reflexo branco do olho, tá? Que tem aqui na foto. O estrabismo, né? Por privação da visão, o olho pode ficar um pouquinho tortinho, isso é um sinal que tem alguma coisa errada nessa criança, tá? Glaucoma secundário a gente pode ter, porque aumenta a pressão intraocular e você tem alterações como glaucoma. Pitose, em casos de inflamações, esse tumor pode fazer uma inflamação difusa no olho, provocando sangramento, provocando pitose, que é o fechamento do olho, né? E sangramento, inclusive, e dor também nesse paciente, tá? Nessa criança. Geralmente, quando está localizado próximo ao nervo óptico, tem maior risco de fazer metástase. Formas de crescimento, nós temos o endofítico, o exofítico e o infiltrativo difuso ou misto. O mais comum é o endofítico, esse tumor cresce para dentro do olho, tá? Para dentro do olho, em direção ao centro do olho, centro ocular. E o exofítico, ele vai da retina para fora do olho. O infiltrativo difuso é o mais difícil da gente diagnosticar, porque ele fica igual um folheto, um tapete ali em volta da retina. Ele não tem altura e ele faz invasão, né, de estruturas extraoculares muito mais fácil do que os outros. Então precisa de um diagnóstico muito preciso e, infelizmente, em alguns casos, a gente precisa enuclear esse olho, retirar esse olhinho dali pelo risco de desenvolver, de perder a vida daquela criança, tá? O mais comum do retinoblastoma é o exofítico, ou endofítico, né? As formas mais raras são o difuso, graças a Deus também, mais uma vez, né? Forma muito rara e que acomete o segmento anterior também é muito raro, tá? Ali botei o retinoblastoma no adulto, porque quando tratado nós temos aí a recidiva, infelizmente, em adultos também, tá bom? Bom, para examinar esse retinoblastoma, vocês imaginam a criança não vai colaborar. A gente pede uma ressonância, gente, nunca tomografia, tá? Ressonância. E fazemos uma ultrassonografia. Geralmente a gente faz essa ultrassonografia no primeiro contato e eu repito essa ultrassonografia em um centro cirúrgico com a criança sedada, dormindo, tá? Para eu poder realmente fazer uma análise completa. Caso de metástase, a principal é o encéfalo, né? O tratamento, nós botamos essas placas aqui e vai lá o radiologista, né, o radiointervencionista, e calcula aqui a quantidade de iodo, de placas de iodo, né, que vão aqui dentro dessa placa, dessa chapa, e nós prendemos ela atrás do tumor. Mesmo que esteja lá no fundo dos olhos, a gente vai por fora do olho e a gente faz uma cirurgia, expõe aquela estrutura e essa placa, né, ela fica ali por trás do olho, emitindo ali a radiação para poder fazer o tratamento de algumas lesões. Mais uma vez, depende também da espessura do diâmetro de base. Nós temos, em casos de metástase, quando nós olhamos que esse tumor não está mais dentro do olho sozinho, a gente faz a quimioterapia, tá? Faz a QT. Crioterapia é uma possibilidade em tumores periféricos pequenos. A gente faz um congelamento, e se a técnica de congelamento é uma técnica de congelamento por fora do olho, a gente costa uma ponteira e a gente faz um resfriamento daquela estrutura, provoca ali, a gente faz o congelamento do tumor e o congelamento dos vasos nutridores. A gente resolve muitos casos desse jeito. A gente tem uma técnica especial que a gente chama de freezing, refreezing, que a gente congela, espera, né? E funciona muito bem em alguns casos. E a enucleação tira o olho completamente, inclusive com uma margem muito grande do nervo óptico, né? E com cuidado todo especial em casos que não tem mais condições de salvar o olhinho daquela criança, tá? Bom, a aula chegou ao fim. Tem muito mais coisa do que isso, né? Tentei resumir para vocês, para não ficar... Nós já temos aí, para basicamente, aí 1h20, né, de aula. Vou voltar aqui
a tela principal da gente. Vou interromper aqui a apresentação. Deixei ali minha tela aparecendo. Vocês têm alguma dúvida que a gente possa tirar para vocês? Beleza, então essas duas aulas, né, já estão dadas para vocês, de catarata e oncologia. É bem grande, bem extenso o assunto, difícil resumir. A prova vai sair dali, tá? Então não tem muita coisa para inventar. É desse que eu chamei a atenção de vocês aí. As questões vão sair desse meio, tá bom? Então uma boa noite para vocês aí e até uma próxima oportunidade.